Divisão entre polinômios, nós vamos ver o método das chaves, que justamente é o método que a gente usa para dividir números naturais. Então, a gente vai relacionar a divisão entre naturais com aquela divisão com resto e divisão de polinômios. Vamos lá, então. Por isso, vou começar com uma divisão entre números naturais. A gente vai dividir 1.387 por 11. Primeiro, vou fazer como nos ensinaram no ensino fundamental, né? E depois a gente vai relacionar mais diretamente com polinômios. Bom, a gente começa aqui pelo número maior à esquerda, a gente pegaria o 1, aí nos dizem assim, tá, mas 1 não consegue dividir por 11, então a gente pega o próximo. 13 dá para dividir por 11, que dá 1. Então, 1 vezes 11 é 11, e aí a gente passa subtraindo, né? 13 menos 11 é 2. 2 não dá para dividir por 11. Então, como ainda tem número para baixar, porque pelo menos na minha época diziam assim, a gente baixa o 8. 28 dá para dividir por 11, dá 2. 2 vezes 11, 22, e aí a gente subtrai. Subtraindo, resta 6. 6 também não dá para dividir por 11, e aí, mas ainda tem o 7 para baixar. Então, baixando 7, aí dá para dividir 67 por 11, dá 6. Aí a gente faz aquele processo da subtração. 6 vezes 11, 66, subtrai, dá 1. Não tem mais nenhum número para baixar, 1 não divide 11, então acabou. Então, 1.387 por 11 é 126 e resta 1. O que nos permite escrever que 1.387 é igual a 11 vezes 126 mais 1. Eu estou fazendo questão nessa escrita porque depois, na versão polinômio, a gente vai precisar usar bastante. Mas o que um número natural relaciona com um polinômio? Bom, aí é um jeito de escrever. Se a gente pensar na base 10, 1.387 é 1.000 mais 300 mais 80 mais 7. Ou seja, 10 ao cubo mais 3 vezes 10 ao quadrado mais 8 vezes 10 mais 7. Isso na base 10, né? Então, se a gente pensar que x é 10, a gente pode obter um polinômio relativo a 1.387, ó. 10 ao cubo seria x ao cubo, então. Mais 3 vezes x ao quadrado, mais 8x, mais 7. Então, o que a gente fez? 1.387 dividido por 11. Quem seria 11? Em relação ao polinômio, 11, 10 mais 1 seria x mais 1. Então, por isso que a gente consegue usar o mesmo método, né? E o mesmo método funciona. Mas antes que a gente passe para os polinômios propriamente ditos, eu vou fazer a mesma operação, mas com maior semelhança, usando essa estrutura que eu fiz aqui, né, de 1.000 mais 300 mais 80 mais 7, que fica mais parecido com o que a gente vai fazer com polinômios. E eu vou fazer questão de mostrar, porque também, nesse sentido, a gente entende o que está fazendo na divisão. Aí eu vou confessar para vocês que é uma frustração que eu tinha quando criança, que eu queria entender o que eu estava fazendo. E quando eles nos ensinam esses algoritmos, tanto da subtração, da multiplicação e da divisão, a gente não consegue entender, não nos explicam, né, por que dá certo fazer assim, né? Então, eu vou fazer desse jeito, né? 1.000, mas agora dividido por 10 mais 1, ó, porque aí vai ficar bem semelhante a esses polinômios que eu relacionei, não, os números naturais, com os polinômios. Então, nota assim, como é que a gente vai fazer? A gente vai pegar, ó, na verdade, a gente pode pegar um 1.000. Notem que aqui, nessa versão, o 1 não dava para pegar porque 1 não divide 11. Mas aqui a gente não está escrevendo 1, porque na verdade esse 1 aqui significa 1.000 nessa posição, né? Então, aqui a gente enxerga o 1.000, aqui a gente não entende, né? A gente não está relacionando. Então, a gente consegue pegar o 1.000 e dividir por 10. Né? Então, para ficar semelhante ao processo de divisão de polinômios, eu sempre vou pegar o maior número do dividendo pelo maior número do divisor. E aí a gente vai dividir, vocês vão ver que vai dar tudo certinho, redondinho. Claro, vai ficar semelhante a esse processo aqui, mas de uma maneira mais compreensível. Então, 1.000 por 10 é 100. Então, o que a gente vai fazer? A mesma coisa, pegar 100
multiplicar, né? O 100, que é uma parte do quociente, vai multiplicar pelo divisor e vai subtrair do dividendo. Espero não trocar os nomes, porque eu sempre troco o que é dividendo, o que é divisor. Então, 100 vezes 10, subtraio. 100 vezes 1 e subtraio. Então, menos 100, né? Já tinha menos 1.000, menos 100. E agora a gente vai ver o que resta ainda para dividir. Notem que aqui, ó, 1.000 e 1.000 vai se anular. E aí vai ficar 300 menos 100. Aí a gente vai sobrar 200 para continuar dividindo. Então, 200 mais 80 mais 7. E agora, a gente vai começar pelo 200. 200 dá para dividir por 10? Notem que aqui, ó, esse 2 eu tive que pegar o 8 para poder continuar dividindo por esse algoritmo aqui, né? Agora, eu não preciso pensar nisso, porque eu sei que 200 dá para dividir por 10. E essa é a vantagem de fazer dessa maneira. 200 dividido por 10 é 20. Ah, por que eu estou multiplicando pelo 10 e pelo 1? Ora, porque a gente, na verdade, está dividindo por 11, não só por 10, né? Então, a gente tem que pegar 20, multiplicar por 10 e subtrair. E o 20 por 1 também e subtrair. Né? Porque, afinal, a gente está dividindo por 11 e não por 10. Então, anotem que aqui, de novo, ó, vai se anular. E pensem que fazendo esse processo, o primeiro aqui sempre vai se anular, e aí a gente vai cair num número de grandeza menor até, qual é a intenção? Até cair num número que a gente não consiga mais dividir e acabar o processo de divisão. Então, 60 a gente ainda consegue dividir por 10, né? Então, tô marcando aqui de amarelo. Notem que eu tô marcando de amarelo sempre o que eu vou pensar em dividir primeiro, né? Então, 60 agora por 10 vai dar mais 6. E aí, de novo, pegar essa parte do quociente, multiplicar pelo divisor e subtrair do dividendo. Eu achei que eu ia errar, trocar os nomes, mas eu acertei. Então, 6 vezes 10, 60. Então, a gente passa subtraindo. 6 vezes 1, 6. E passa subtraindo. Anotem de novo que o 60 vai se anular para cair numa grandeza menor. Agora, 7 menos 6, 1. E notem aqui, ó, 1 não dá mais para dividir por 10. Aí não tem mais nenhum número a considerar. Então, esse é o resto da divisão, ó. Quem é o quociente? 126, como a gente já tinha feito antes. Só que acontece que esse processo que a gente fez aqui, com o 1.000 mais 300 mais 80 mais 7, aí é que tem esse jeito que a gente fez, é exatamente o que a gente vai fazer, por exemplo, se a gente pegasse o P de x e dividisse pelo U de x, que é o que a gente vai fazer agora. Então, a gente vai dividir x ao cubo mais 3x ao quadrado mais 8x mais 7 e vamos dividir por x mais 1. E vamos fazer o mesmo processo que a gente fez com esses números desse jeito. É um jeito bem diferente do que o algoritmo, né? Vamos combinar. O algoritmo é para fazer mais rápido, mas o problema do algoritmo, como a gente aprendeu, é que a gente não entende o que está fazendo. Ó, vou até tentar colocar no mesmo espaço, né, que a gente continue visualizando a divisão com o número para a gente associar que é exatamente a mesma coisa. Então, o que a gente vai começar fazendo? Claro, tem que ter uns cuidados um pouquinho diferentes se tratando de polinômio. Por exemplo, a gente tem que ter cuidado se o polinômio foi escrito com os termos em ordem decrescente da potência do expoente de x. Né? Geralmente, os polinômios, eles já vêm corretamente escritos dessa maneira, em ordem decrescente. Mas se não tiver, a gente tem que ter esse cuidado. Então, o que a gente vai fazer? Pegar os maiores números, tanto do dividendo quanto do divisor. Aqui é a mesma coisa. Então, aqui a gente vai pegar o x ao cubo e a primeira etapa a gente vai dividir por x. Claro, ó, se vocês tiverem dificuldade inicial, ó, pode pensar assim, quanto é x ao cubo dividido por x? Conserva a base e diminui os expoentes, porque é x ao cubo dividido por x ao cubo dividido por x na 1. Então, é x ao quadrado. Mas eu espero que vocês não tenham que fazer isso a toda hora, porque senão o processo vai ficar muito longo e com possibilidade de erro. Espero que vocês consigam fazer
né, direto. Então, x ao cubo dividido por x, x ao quadrado. E aí a gente vai fazer aquele processo. A gente não pegou o 100, multiplicou por 10 e por 1 e subtraiu, aqui a gente vai fazer a mesma coisa. X ao quadrado vezes x, x ao cubo, passar subtraindo, né, o dividendo. X ao quadrado vezes 1, né, quociente vezes divisor e subtrai. X ao quadrado vezes 1, x ao quadrado. E aí a gente vê o que sobra para a próxima etapa. Assim como aqui o 1000 se anulou, ó, notem que o x ao cubo também vai se anular. E aí a gente vai ver o que sobra. Ó, 3x ao quadrado menos x ao quadrado é a única coisa que a gente consegue juntar aqui, unir, somar, né? Porque o 8x e o 7 não são termos semelhantes ao x ao quadrado. E aí, o que a gente faz de novo? Pega só o termo de maior potência e repete o processo anterior. Divide 2x ao quadrado pelo x, que dá 2x. E continuamos fazendo o mesmo procedimento. Agora, pegar o 2x, multiplicar por x e subtrair. E pelo 1 e subtrair. Notem que o primeiro termo aqui, ó, o termo de maior grau sempre vai se anulando para ir diminuindo o grau, até a gente ver que não consegue mais fazer o processo de divisão. Então, aqui os termos semelhantes são 8x e menos 2x, vai ficar 6x, mais 7. E agora a gente vai pegar o 6x para dividir com 1x, que dá 6. E agora multiplicar essa parte do quociente pelo divisor e subtrair do dividendo. Então, 6 vezes x menos 6x, sempre subtraindo. 6 vezes 1, 6, subtrai o 6. Agora, notem que além do 6x se anular, né, vai se anular, 7 menos 6 vai dar 1, e aí o 1 não dá mais para dividir. Né? O 1, como aqui o 1 é menor que o 10, aqui a gente teria que ver um pouquinho diferente. Quando é que a gente para? Quando o grau do resto for menor que o grau do divisor. Aqui é uma constante, não dá para dividir por x, né? Aqui até o 6x dava para dividir, agora não dá mais. Então, o que acontece? O resultado da divisão de x ao cubo mais 3x ao quadrado mais 8x mais 7 por x mais 1 é x ao quadrado mais 2x mais 6 e o resto é 1. E aí, o que vai acontecer? A gente vai conseguir escrever x ao cubo mais 3x ao quadrado mais 8x mais 7 como o produto de x mais 1 por x ao quadrado mais 2x mais 6. Notem como é semelhante com a construção que a gente fez numérica. Espero que vocês tenham entendido. Até a próxima.